Olá pessoal, Frederico Garcia aqui. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre taxas de reprodução, né? Índices de reprodução para a gente poder avaliar na fazenda e de uma forma bem resumida, vou tentar ser bem simples mesmo para explicar como que faz o cálculo de cada taxa e o que a gente avalia com isso. Acompanhe aí, nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, já vou compartilhar a tela aqui para a gente não perder tempo. E o assunto de hoje, né? Índices de reprodução. Quais são os principais indicadores que a gente deve avaliar com relação à reprodução para ver, né, se a minha reprodução está em dia? Então, eu separei aqui 6 desses índices para a gente poder estar falando sobre eles. Vamos lá. Primeiro, quais são os 6 índices que nós vamos falar hoje? Vacas em lactação sobre o total de vacas, intervalo entre partos, dias em lactação, taxa de concepção, taxa de serviço e taxa de prenhez. Não são só esses, né? Tem muito mais índices que a gente pode avaliar, mas eu acredito que a gente, tendo esses aí em mãos, a gente já consegue ter uma boa leitura de como está a reprodução na fazenda. Vacas em lactação sobre o total de vacas. Nada mais é do que eu ver na média, né, de um período que eu esteja analisando. Vamos começar com um período de um dia, que seja hoje. Como que está esse percentual? Das minhas vacas, né, do meu total de vacas que eu tenho, quantas estão realmente em lactação, tá? Quando eu pego na média do ano, um bom número para isso aí seria que eu tenha mais de 83% das vacas, em média, em lactação na média do ano. Esse número me fala que eu tenho animais com boa persistência de lactação e com um bom período de lactação, né? Um bom período é que a vaca dá leite por um período longo, né? Ela está secando 60 dias antes do próximo parto, esse é o período de lactação, e uma boa persistência de lactação significa que ela está com uma produção de leite que justifique manter ela em lactação. Então, se ela tem uma persistência boa de lactação, ela continua, né? Eu continuo deixando essa vaca para produzir leite, né? Junto com as outras. Então, esse é um índice muito fácil de calcular, né? Qualquer um consegue calcular e ele já te dá uma ideia aí de como que está, né, a questão de persistência, período de lactação das minhas vacas. Um outro índice bem fácil de calcular, que é o intervalo entre partos. Às vezes a gente chama de IEP, né? A siglazinha IEP, que é intervalo entre partos. Que nada mais é do que o período entre um parto e o próximo parto, ou seja, é o período entre o parto anterior e o parto atual dessa vaca. Então, a vaca pare, vai dar leite, vai ficar prenha, né? Então, depois dessa gestação, a gente seca e ela vai parir de novo. Então, entre um parto e outros. A gente gostaria que a gente tivesse aí um período de 12 meses, né? Que é o que a gente fala de ter um bezerro por ano. Então, 12 meses de intervalo entre parto. Na minha opinião, se a gente está trabalhando com 13 meses, já é um ótimo número, né? Já é um indicador aí muito bom se eu tiver com 13 meses de intervalo entre partos. Outro índice é dias em lactação, que a gente chama de DEL. Como que calcula o índice de dias em lactação? Por exemplo, eu tenho uma vaca que pariu dia 3 de setembro, uma outra pariu dia 15 de setembro, uma outra pariu dia 23 de outubro, uma outra pariu dia 23 de novembro. Então, os dias em lactação se eu tivesse só uma vaca, eu ia pegar hoje, o dia de hoje, e ver quantos dias que tem até o dia que a vaca pariu. Então, é a mesma coisa. Se essa vaca tem uma bezerra na fazenda, quantos dias de vida tem essa bezerra? Então, quantos dias de parto tem essa vaca, né? É o mesmo número.
E quando eu pego a média, né, uma vaca pariu dia 3 de setembro, no dia 15, no dia 23 do 10, no dia 23 do 11, aí eu faço uma média dos dias de parição, dos dias de lactação de cada animal, e eu tenho o DEL médio da fazenda, os dias em lactação médio. Esses dias em lactação médio, a gente gostaria, né? Se a gente espera, a gente procura uma fazenda que tem uma boa reprodução, que está aí com 12, 13 meses de intervalo entre parto, a gente vai ter entre 150, 160 dias de DEL. É o que a gente procura. Toda vez que eu tenho um DEL mais alto do que esse 150, é só você imaginar se é um parto, né? Uma vaca, um parto por ano, 12 meses, que são 365 dias. Só que a vaca fica 2 meses sem, então são 300 dias, né, 305 dias de lactação. A metade disso seria a média 150. Então, se eu tenho entre 150 e 160 dias de DEL médio de todas as vacas, eu tenho um bom número. Outro número, taxa de concepção, né? E aqui a gente vai entrar nos últimos três, que eles falam muita coisa do que está acontecendo no momento, de como que vai ser a minha reprodução de hoje para frente, porque essas outras eu avaliei o que já aconteceu. Então, com esse, né, que é a vacas em lactação sobre o total de vacas, já aconteceu. Intervalo entre partos já aconteceu. Dizem lactação é o que já está, não tem como eu mexer. Mas nesses próximos três que a gente vai falar é onde a gente avalia como que está o momento atual e como que isso vai refletir na minha reprodução do ano que vem, como que vai estar as minhas, né, vacas paridas, quantas vacas paridas eu vou ter, quantos partos eu vou ter no próximo ano, no próximo período que eu estiver avaliando. Então, são esses três próximos. Taxa de concepção, ou seja, de todas as vacas ou novilhas que foram inseminadas ou cobertas, quantas realmente ficaram gestantes? Isso aí, né? Por exemplo, você fez um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, IATF. Aí você foi lá e separou 10 vacas e fez o protocolo e ficaram 5 vacas ficaram gestantes, ou seja, a minha taxa de concepção desse protocolo foi 50%. Outro jeito, durante um mês, né, teve várias coberturas ou várias inseminações durante o mês, aí o veterinário vai lá fazer o diagnóstico de gestação e daquelas coberturas, tantas delas, as vacas ficaram gestantes e outras vacas ficaram vazias. Então, do mesmo jeito, quantas ficaram gestantes das que foram vistas, né, cobertas ou das que foram inseminadas? Essa é a taxa de concepção. Qual que é uma boa taxa de concepção? Quando a gente fala de inseminação, vamos falar aí, acima de 40%, né, geral, é um bom número. 50% é um ótimo número, tá? Então, a gente seria, assim, buscar os 50% é um número muito bom de taxa de concepção. Nas fazendas que tem touro, né, que o boi fica junto com as vacas, é normal a gente achar aí mais de 70%, 80% de taxa de concepção, porque aí é o boi, né? Geralmente o boi cobriu, a vaca fica prenha, então você não tem aquela dificuldade da inseminação, que às vezes não vê na hora exata, né? Você passou um pouquinho, ou inseminou um pouquinho antes ou um pouco depois, a vaca não fica gestante por causa disso. Então, quando é de boi, a taxa de concepção tende a ser maior. Mas um bom número aí da fazenda é 50%. Taxa de serviço. Taxa de serviço, às vezes, parece um pouquinho mais complicado, mas é o seguinte: toda fazenda a gente tem um período de espera voluntário, período voluntário de espera, que é um tempo que eu espero a vaca descansar, ou seja, mesmo que ela der cio, eu não vou inseminar essa vaca, ou se puder separar, não vou deixar o boi cobrir essa vaca. Então, algumas fazendas usam um período de espera voluntário de 60 dias, só a partir daí é que libera a vaca para ser inseminada, e a gente vê alguns casos liberar com 30 dias, e aí nesse meio aí tem todo o valor, né?
vai depender da estratégia da fazenda. Então, a taxa de serviço é das vacas que estavam aptas a serem inseminadas ou cobertas, ou seja, das que eu já liberei, né, para poder ser inseminada, vão usar os 60 dias. Passou de 60 dias de paridas, né? Depois do parto, a vaca está liberada para ser inseminada, então, a partir desse momento, das que estavam liberadas, das que têm mais de 60 dias de parida, quantas que foram inseminadas ou quantas que foram cobertas, tá? E esse número é avaliado é um ciclo, né? A cada ciclo de 21 dias. Então, aí ele me dá o número seguinte: quantos por cento das vacas liberadas para serem inseminadas realmente foram inseminadas? Essa taxa fala exatamente como que está a minha observação de cio, como está a minha intensidade de uso de programas de sincronização de cio ou de protocolo na fazenda. Espera-se que esse número seja mais de 50%, ou seja, de tudo que está liberado para ser inseminado, eu realmente vou lá e insemino, tá? Porque aí depois, casando a taxa de concepção que a gente falou com essa taxa de inseminação, quando eu junto as duas taxas, eu tenho a taxa de prenhez, que é o que no final é o que importa, que é o seguinte: das vacas que estavam liberadas para estarem gestantes, para ficar prenhe, quantas que realmente ficaram prenhes. Isso é o que vai me garantir a reprodução aí do próximo período. Então, das vacas que estavam liberadas, ou seja, passou aquele período de espera voluntário, a gente está usando um exemplo de 60 dias, pode ser 30, 40, 50, nós estamos usando um exemplo de 60. Depois de 60 dias, quais dessas vacas realmente ficaram gestantes? Essa é a taxa de prenhez. E aí, se eu falei que a taxa de concepção boa é 50%, e que uma taxa de serviço ou taxa de inseminação boa é 50%, quando eu multiplicar uma pela outra, eu tenho que a taxa de prenhez boa é 25%. Tá? Então, quando eu 50% de taxa de concepção com 50% de taxa de serviço, isso vai me dar 25%, perdão, 25% de taxa de prenhez. Então, isso é o que vai realmente colocar, né, os animais gestantes aí na fazenda e avaliar essa taxa de prenhez, essa a gente precisa estar de olho nela o tempo todo. Como ela é feita por ciclos, né, fazer isso na mão é um pouco complicado, mas todo software aí que a gente usa para poder fazer a gestão de rebanho, ele faz esse cálculo aí para a gente e nos ajuda muito a enxergar, né, o que se tem que fazer para melhorar os índices de reprodução na fazenda, tá bom? Sem mais, como disse, sem mais delongas, o vídeo de hoje é isso, né? Só para a gente poder transmitir aí o conhecimento de conceitos aí dessas taxas, que são muito importantes, né? A vaca, a gente brinca, né? A vaca tem que ficar prenha para depois dar leite. Então, o mais importante de uma fazenda que produz leite, é fazer que as vacas fiquem gestantes para que se tenha o próximo parto. Então, é isso. Se gostou, compartilhe o vídeo e curta, se inscreva aqui no canal, se não tiver inscrito, que a gente vai aí passando essas ideias de gestão de fazenda e trocando experiências aí. Um abraço e até a próxima.